Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu espero muito que estejam bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um jeito simples de se fazer pintura de flores em aquarela, um jeito simples e rápido. Esse tipo de pintura é bem legal, principalmente para quem está iniciando na aquarela e quer tentar se adaptar com a técnica, praticar e conhecer um pouco melhor como funciona. Então eu estou aqui com os materiais, água, papel, 3 pincéis, um grande, um médio e um bem fininho, caso eu precise de detalhes bem menores. Um lápis, caso precise fazer algum traço, e a aquarela da Aquafine que eu mostrei no vídeo anterior. Bom, para começar podemos procurar alguma referência no Pinterest, que fica mais fácil de passar a imagem para o papel. Então vamos lá, depois de escolher a nossa referência, eu vou molhar o pincel e pegar o pigmento. Na minha paleta aqui já tem uma misturinha de magenta com um pouquinho de vermelho e tons mais escuros, tipo azul ou um marrom, para dar uma escurecida em algumas áreas. Tá bem espalhada aqui, mas nos cantinhos do godê dá para pegar uns tons mais escuros. Para pintar pétalas é super simples, você pode usar a técnica mista, que você vai pegar o pigmento e passar no papel seco e depois molhar o pincel novamente e suavizando esse pigmento mais concentrado, suavizando para as áreas mais claras, fazendo um degradê. Outra dica também é usar a técnica úmida. Você faz uma poça de água limpa no papel e depois pega o pigmento e vai depositando nessa pocinha de água, fazendo com que a tinta se espalhe nessa área que você molhou no papel. Então eu comecei aqui com a primeira opção, eu comecei a passar o pigmento no papel seco mesmo e fui suavizando com água limpa no pincel. É bem importante também se atentar à orientação das pétalas, elas não são todas iguais. E nessa flor aqui elas são um pouco mais quadradinha e quando tem uma perspectiva diferente, tipo essas mais finas aqui que eu estou fazendo. E é mais observação, questão de observação mesmo, respeitar a naturalidade das flores, porque tudo que tem na natureza, nada é perfeito, nada da natureza é perfeito e tudo certinho, né? Então é bem legal respeitar a naturalidade. E fazer a misturinha verde, que eu usei um verde mais puxado para o verde musgo, com um verde mais claro para fazer o caule da flor e algumas folhinhas. Para fazer os caules é trabalhar a força aplicada no pincel, então a gente pressiona e no final do caule a gente solta o pincel. A gente pressiona no começo e solta. E depois, com o pigmento mais concentrado, eu vou fazer alguns detalhes com o pincel mais fininho. Depois que a primeira camada estiver seca, para conseguir fazer os detalhes com mais precisão. É bem simples, você consegue fazer a pintura sem esboçar e conclui a pintura com poucas pinceladas. É bem simples e rápido assim, e muito gostoso de fazer esse tipo de pintura. Em um próximo vídeo eu quero trazer pinturas de flores mais detalhadas, mais realistas para vocês, com esboço e tal. Mas esse tipo de pintura aqui já é bem legal, é uma pintura um pouco mais fluida, sem muita preocupação em ficar perfeito, tá? É isso aqui mesmo. E outra coisa, nesse tipo de pintura aqui, depois de depositar a tinta no papel, não ficar esfregando demais o pincel ou suavizando demais, para a aquarela não perder o aspecto de aquarela.
Também não deixar tão concentrado o pigmento em toda a pintura. É legal fazer uma transição de tonalidades. Pintura de flores é algo bem delicado e é bem importante deixar essa transição de tonalidades e deixar a transparência da aquarela bem aparente. Uma ideia legal para usar esse tipo de pintura é acrescentar em retratos. Se você quer fazer um retrato mais delicado e colocar flores, esse tipo de flores aqui fica muito legal. Fazer uma pintura dessa aqui também para colocar em um quadro também fica muito lindo para presentear alguém. E é isso, é dessa maneira aqui mesmo. A estrutura da pintura é algo bem fluido mesmo. É como se cada detalhe aqui contasse uma história. Então, é um tipo de pintura que não se repete, tá? Por ser mais fluido. Eu vou mostrar as duas técnicas para que vocês possam ver a diferença de como fica. Na primeira florzinha eu comecei com a mista, aplicando a tinta diluída no papel seco. Depois eu vou mostrar para vocês com a técnica úmida, dá para criar umas manchas diferentes assim. E o resultado a gente vê depois que tiver tudo bem seco. Gente, eu não tô falando o nome das flores porque eu não sei o nome dessas flores aqui. Eu não tenho costume de pintar flores. Mas essa flor azulzinha eu só estou reproduzindo a maneira que eu estou vendo na referência. E essa flor azulzinha é basicamente 4 pétalas e no meio dela ela tem uns botãozinhos mais escuros, com azul bem mais concentrado e escuro. Agora vamos fazer umas folhas com a mesma misturinha de verde, um verde musgo, com um verde mais claro e alguns tons de azul para poder deixar essa tonalidade um pouco mais fria. Eu vou usar a técnica mista mesmo para ter um pouco mais de controle. E o legal aqui da aquarela é deixar essa sobreposição, as camadas, para que a pintura de flores fique mais delicada. É legal deixar algumas camadas mais transparentes, deixar esse contraste aí entre as pétalas também. Um detalhe importante é que na natureza nada é certinho, nada é perfeitinho, tudo retinho, tudo alinhado. Então é legal aqui nas folhas a gente diversificar um pouco, não fazer tudo certinho, que nem nas folhinhas aqui, não ficar todas no mesmo rumo, fazer umas mais para cima, outras mais para baixo. É bem bacana para trazer um pouco mais de naturalidade também. Eu trouxe uma lavandinha também para poder pintar aqui. E para fazer as folhinhas da lavanda, vamos usar a técnica mista mesmo, porque são folhas bem pequenininhas. E a gente vai fazer basicamente gotinhas levemente inclinadas, uma diferente da outra, tá? Não faça tudo igual, para trazer um aspecto mais natural. E também dá uma diversificada nas tonalidades, por exemplo, é o mesmo pigmento, mas trazer um pouco mais de transição entre as tonalidades. Umas folhinhas um pouco mais escuras, outras mais claras, e mudando também a posição das folhinhas. Outra coisa, ela não é 100% uma linha reta, tá? Ela começa mais fininha lá na pontinha e vai ficando um pouco mais grossinha no final. As folhas da lavanda, elas são bem compridas e mais gordinhas nas pontas. Eu gosto de deixar a parte mais fininha um pouco mais escura para ter um contraste aí e para que elas fiquem mais sombreadas nas pontinhas, no início, perto do caule,
e mais iluminadas nas pontas delas, que é a parte mais gordinha. Eu vou mostrar agora como fazer pinturas de flores brancas e nessa flor aqui eu vou dar uma esboçada, eu vou criar uns traços bem leves mesmo, para mim demarcar onde estão as pétalas, para que eu possa dar início na pintura. Eu vou começar aqui pelo meio dela, pintando o botão. Eu vou usar amarelo e vermelho para dar um contraste de luz e sombra, e roxo para as áreas mais escuras, que é nesses cantinhos aqui onde vai ficar as pétalas, perto do botão. Então eu vou usar roxo mesmo. E nas pétalas, esses tons de azul mais acinzentado é para fazer luz e sombra também, porque as pétalas brancas não são totalmente brancas, né? Elas têm luz e sombra também. Só que nesse pigmento a gente tem que usar a tinta bem aguada para não perder o aspecto branco, para não ficar muito escuro também. E no caule eu vou usar aquele mesmo pigmento verde. A gente não pode esquecer que também no caule tem que ter luz e sombra. Então perto das pétalas eu deixo mais escuro e deixo mais rasa a pintura, o pigmento no meio, e vou deixando um contraste aí, para não ficar tudo igual, tudo concentrado. Para fazer as pétalas brancas também podemos criar um fundo na pintura para deixar ela mais destacada, e fica bem legal também. Aqui eu vou fazer só um exemplo, como se fosse um fundo verde mesmo, como se fosse a flor no mato, algo bem solto, bem aguado mesmo, um estilo de pintura sem se preocupar em ficar tudo perfeito, tá? Então foi assim que ficou. Eu até fiz uma abelhinha aqui para dar um charme na pintura. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e eu também vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de pintura de flor mais realista que eu fiz aqui. Num próximo vídeo eu posso mostrar para vocês como eu faço o esboço, como eu faço a pintura mais detalhada para ficar mais realista assim. Então deixem um like aqui para mim e se inscrevam no canal quem não for inscrito. E é isso, eu espero muito ter ajudado, um super beijo e até o próximo vídeo.